amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Yaping desde Beijing. Acaban de iniciarse las sesiones de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Al ser este un evento político que genera una profunda influencia en el desarrollo de China en todas sus facetas, estas dos sesiones no solo llaman la atención de los ciudadanos chinos, sino que también supone un importante objeto de estudio por parte de la comunidad internacional. Entonces, para los expertos extranjeros, ¿cuáles son los temas a los que prestarán más atención durante las sesiones de este año? ¿De qué forma evalúan la actualidad de China? Para hablar de estos temas, hoy tenemos como invitado al famoso especialista brasileño, el profesor Evandro Carvalho, director de estudios sobre China de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Hola, profesor, es un gran placer invitarle a nuestro programa Diálogo. Un placer es mío, Roberto. Gracias. Bueno, usted lleva muchos años estudiando el tema sobre China y sabemos que las dos sesiones es una ventana para que la gente conozca el desarrollo de este país. Este año las dos sesiones es un poco diferente porque en la agenda incluye, además de las actividades rutinarias, hay otras actividades especiales, como por ejemplo la enmienda de la Constitución. Eso llama mucha atención. Sabemos que a lo largo de todos estos años en China ha habido varias veces que el país revise las constituciones, pero cada vez lo han hecho para satisfacer la necesidad de la China actual, de China de entonces. Entonces, para usted, ¿por qué en este momento el gobierno chino ha tomado la decisión de revisar de nuevo la Constitución? Primeiro, como você mencionou, né, a reforma da Constituição ela se faz necessária para atender um determinado momento da sociedade, a evolução da sociedade. Sim. Né? E também ela se faz importante para atender uma visão de futuro da sociedade ou do seu próprio governo. Quer dizer, não é só uma questão de atender aos anseios sociais, mas também a um certo planejamento de futuro de um governo. Então é natural que haja uma reforma da Constituição em determinados momentos na história de um país, na história constitucional de um país. Quer dizer, esse é um fato jurídico muito importante. Sim. E por ser a Constituição, se torna também um fato social importante. Né? E é claro que neste momento, para mim, eu percebo que a China ela dá uma virada histórica importante né, na sua trajetória. Depois desses 40 anos né, da política de reforma e abertura, em que a China se adapta e procura se adaptar ao mundo e a se integrar a ele e, de certo modo, criar políticas para se modernizar internamente, né? Hoje a China ela tem uma perspectiva de futuro já diferente, né? Por se tornar um país que é mais complexo do ponto de vista de demandas. Então, é uma sociedade hoje moderna. Então, tudo isso faz com que seja necessário uma reforma, né, uma adaptação, uma reforma constitucional, tendo em vista esse novo contexto. Entonces, la actual Constitución de la República Popular de China fue publicada en 1982 y hasta ahora se han llevado a cabo 4 revisiones. Vamos a hacer un repaso al respecto. La República Popular de China ha redactado 4 versiones de su Constitución. La de 1954, 1975, 1978 y la de 1982. Esta última, hoy vigente, fue adoptada en la Quinta Asamblea Popular Nacional de China el 4 de diciembre de 1982. Consta de un preámbulo y 138 artículos repartidos en 4 capítulos. Principios generales, derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, estructura del Estado, bandera, escudo e himno nacionales y capital. En 1988, 1993, 1999 y 2004, la Asamblea Popular Nacional aprobó una serie de mociones para modificar y complementar ciertos artículos de la Constitución. En la enmienda de revisión de la Constitución que fue aprobada en 1988, se estableció el estado legal del sector privado en la economía china. A partir de esta modificación se indica que el sector privado de la economía es un complemento a la economía pública socialista. La octava Asamblea Popular Nacional adoptó la segunda enmienda de revisión de la Constitución en el año 1993. La parte más destacada de esta versión fue la de modificar la tarea básica de la nación. Según aquella enmienda, la nación
de acuerdo con la teoría de construir el socialismo con características chinas, debe concentrar sus esfuerzos en la modernización socialista. Y bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el pueblo chino debe trabajar unido para convertir a China en un país socialista próspero, poderoso, democrático y culturalmente avanzado. En marzo de 1993, en la 9ª Asamblea Popular Nacional, fue aprobada la tercera enmienda de revisión constitucional. Esta vez se incorporó la teoría de Deng Xiaoping a la Constitución y se confirmó que China se mantendrá en la etapa primaria del socialismo durante mucho tiempo en el futuro, y que la República Popular de China gobernará el país de acuerdo con la ley. En la enmienda de 2004, la cual se consideró como la versión en la que más artículos se revisaron, se agregaron contenidos en diversos campos, como el impulso del desarrollo coordinado de la civilización material, política y espiritual, y el establecimiento y perfeccionamiento del sistema de garantía social, la protección de la propiedad privada, la garantía de los derechos humanos, etc. Profesor, según la propuesta del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la revisión de la Constitución, esta vez es posiblemente va a poner el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era en la Constitución. Entonces, ¿cómo ve usted esta propuesta y esta iniciativa? Ela está em consonância, né, com esse momento que a China está vivendo. Quer dizer, o presidente Xi Jinping, ele inicia o seu mandato evocando a ideia de sonho chinês, né, uma ideia que se conecta também ao rejuvenescimento da nação, né, e ao mesmo tempo também preparar o país para a comemoração dos centenários que estão por vir, né. Essa nova era, no meu ponto de vista, seria a concretização do sonho chinês, né? Quer dizer, uma etapa, um desdobramento de uma linha de raciocínio e de construção política, um desdobramento natural. Sim. E o pensamento, né, do presidente, ele tem aspectos relevantes, os 14 pontos ali que são mencionados no seu discurso, eles são aspectos importantes que dizem respeito à sociedade, que dizem respeito à própria participação do partido na sociedade, ou das Forças Armadas, a questão da política externa constituirão uma rota. Então você tem ao longo desse primeiro mandato uma série de iniciativas que foram tomadas no plano interno e internacional, né, que justifica, me parece, né, essa proposta do governo, essa introdução do pensamento do Xi Jinping dentro do quadro das teorias do partido, né? E que eventualmente isso repercuta naturalmente, né, na própria composição da estrutura jurídica do Estado. Entonces, para usted, ¿qué significado especial tiene este concepto de nueva era para la China actual? Acho que tem vários aspectos, é muito interessante, porque quando a gente pensa assim em nova era, a gente também imagina que ela é um caminho subsequente a uma que termina, né? E eu tenho discutido isso um pouco, né, qual seria essa que termina, né? Mas claro que o mais importante agora é a gente pensar o futuro. Mas um aspecto central para mim é o seguinte, é que a China, como o próprio presidente mencionou em seu discurso no 19º Congresso Nacional do Partido Comunista, ela caminha para o centro do palco. Isso não é nenhum argumento presunçoso, isso é um fato, né? A China, ela já é a primeira economia do mundo em termos de paridade de poder de compra e vai se tornar, segundo as perspectivas aí dos economistas, até 2025, a maior economia do mundo, né? Então, essa nova era, ela diz respeito ao seguinte, a uma fase, a um momento em que a China, ela retoma o seu lugar no cenário internacional, deixa para trás a era das humilhações que vieram no século XIX, né, com as invasões estrangeiras, deixa para trás a era dos conflitos internos para a consolidação, né, da soberana do país, né, e ao mesmo tempo deixa para trás uma política exitosa, não é bem para trás, né, mas segue uma segunda etapa de uma política exitosa de reforma e abertura, só que agora, como eu mencionei, né, onde a China ela vai para o mundo, né, ela se apresenta para o mundo. E aí tem um aspecto importante que eu queria sublinhar, e no discurso do presidente Xi, ele fala em oferecer a sabedoria chinesa e a abordagem chinesa para resolver os problemas da humanidade.
Então isso é interessante, quer dizer, nessa nova era, a China também se coloca como um país disposto a construir um mundo mais multilateral, mais pacífico, a ter uma atuação, né, mais frequente no contexto internacional. Então tem uma dimensão interna y una dimensión externa muy importante. Sí, yo creo que la enmienda de la Constitución es importante, pero no solo esto, en las sesiones de este año también subrayó la importancia de la aplicación de la Constitución. Es una parte muy importante. El gobierno dice que para enfatizar la gobernanza con apego a la ley, lo importante es enfatizar la aplicación de la Constitución. Entonces, en cuanto a cómo garantizar la aplicación de la Constitución, ¿qué experiencia tiene Brasil o otros países de América Latina? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque quando você menciona a experiência do Brasil ou de outros países da América Latina, eu acho que hoje o Brasil, mas acho que isso de certo modo se estende a alguns países da América Latina, né? Há uma crise importante sobre o papel do judiciário, né? Então, o judiciário, ele tem cada vez mais no Brasil se envolvido em questões políticas, ou pelo menos feito interpretações da lei de uma maneira bastante extensiva, né? O que se chama muito, né, o tema muito em voga, né, do ativismo judiciário, do ativismo político do judiciário, né? E esse é um problema, porque e agora um problema porque o que acontece, os juízes não são escolhidos pela população, né? Eles não passam por um crivo de controle político sobre o exercício da função, né? Então, daí ser um problema, né, em relação a essa questão. E aí se discute hoje no Brasil muito o retorno, né, do juiz ser aquele ensinamento clássico, o juiz ser a boca da lei, né? O juiz ele tem que estar atento ao que a lei diz, porque a lei, ela sim seria a expressão da vontade popular, né? Então, a aplicação da Constituição, ela tem que ser de uma forma que reflita os anseios da população e, de certo modo, também seja compatível, né, com as diretrizes tomadas pelo governo nesse conjunto, né, onde há o executivo e o legislativo. Sí. Y yo creo que este año hay otro aspecto que es también muy llamativo, porque va a haber nuevos pasos en la reforma del sistema de supervisión. Según el gobierno, se va a establecer un sistema nacional de supervisión que puede, como supervisar, cubrir a todas las personas que están trabajando en los sectores públicos. ¿Cómo califica usted esta reforma, esta medida? ¿Le parece importante? Me parece essencial. E aí, mais uma vez, eu vou recorrer ao exemplo brasileiro, e nesse caso é um exemplo ruim, né, mas que serve de exemplo, enfim, de referência, né, para essa discussão. A burocracia e os servidores públicos, vamos usar a expressão burocracia, né? Ela existe para executar as decisões do governo. A burocracia não existe ela não está exercendo a função para governar. Então ela não toma decisões no lugar do governo. Se quer governar, vá ser governo, não vá ser burocrata, né? Então o que eu vejo no Brasil, por exemplo, é que a burocracia, ela muitas vezes toma decisões como quem está governando. Quer dizer, ela não gosta do governo, aí ela engaveta, né, como se diz na expressão em português, uma decisão, não dá vazão àquela decisão, né, execução da decisão política. Então isso é errado. O servidor público ele tem que executar a sua função dentro dos limites ali previstos pela legislação. Então essa supervisão ela é fundamental. Do contrário, o serviço público ele vai cair em termos de qualidade, não terá qualidade. Então é preciso supervisão para fiscalizar os limites da função, para verificar se os funcionários os servidores públicos estão exercendo a sua função devidamente e evitar os desvios de função, né, que há muitas vezes, punir aqueles que desviam-se de sua função e premiar os que estão executando a sua função de maneira
correta, Sim. de acordo com os parâmetros legais. Sim. Daí eu acho muito importante isso, porque no Brasil, como eu falei, não só juízes, mas os burocratas querem governar. Muita gente mandando num país não se governa, se torna ingovernável. Claro. E a burocracia é um componente essencial, né, para a execução das políticas. Sim. Daí uma fiscalização, mas que não seja só uma fiscalização, né, para punição, mas também eventualmente para premiación, claro. Ela es muy positiva. Claro, yo creo que si bien en los últimos 5 años China ha logrado mucho éxito en la lucha contra la corrupción, entonces con el establecimiento de este Sistema Nacional de Supervisión, esta lucha contra la corrupción va a entrar en una nueva etapa de forma mecanismo de la prevención de la corrupción. Eso es una manera más importante a largo plazo. Entonces, también quería mencionar otro tema que es la reforma y apertura, porque este año es especial. Se cumple 40 años de relaciones, 40 años del aniversario del inicio de la reforma y apertura, que es una política muy importante para China, gracias a la cual China ha podido lograr un desarrollo muy rápido en los últimos 40 años. Entonces, quería saber, en América Latina o en Brasil, los expertos que estudian sobre China, ¿cómo ven la reforma e abertura de China? Olha, primeiro, há uma percepção clara, né, da capacidade, pelo menos essa percepção dos expertos brasileiros, latino-americanos, de que o governo chinês tem uma capacidade de decisão e execução muito eficaz, né, de suas políticas. Sim. E que isso dá também ao governo uma maior legitimidade no exercício da sua função, né? Um outro aspecto importante é a capacidade de planejamento a longo prazo. Sim. Que o modelo das democracias ocidentais, eles estão enfrentando problemas porque estão sempre premidos pelo horizonte curto, né, das eleições seguintes, né? Então não se consegue planejar a longo prazo. Primeira observação do ponto de vista da percepção dos especialistas brasileiros, latino-americanos sobre, né, a política de governo chinês é essa. Em relação à reforma e abertura, a percepção claramente é de que foi uma política exitosa. Sim. A China hoje ela sai de um país que era, né, um país subdesenvolvido, rural, para um país desenvolvido, moderno, segunda maior economia do mundo, né? Então isso claramente, né, atesta o êxito da política de reforma e abertura da China. Agora eu queria salientar uma coisa que me parece interessante. Nesses 40 anos, essa política de reforma e abertura, ela tinha uma preocupação, eu vou colocar esses termos, de trazer o mundo para a China. Sim. Né? Quer dizer, na verdade é uma abertura, mas em alguma medida trazer o mundo para a China. Reformar o país internamente para se adaptar ao mundo, quer dizer, é mais uma ideia de adaptação, né? Uma política de reforma e abertura para adaptar a China ao mundo. Então, há reformas internas e a abertura. A abertura que teve aí, eu acho, como símbolo máximo, o ingresso da China na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Então, todos esses 40 anos foi um esforço de adaptar a China ao mundo. Sim. O que eu vejo agora, sobretudo nessa nova era, é que não é só uma questão de adaptação. A China passa a ser um ator ativo no mundo. Sim. Né? Quer dizer, ele passa a ajudar a promover as mudanças no mundo, né? A influenciar ou exercer uma certa, né, influência, no sentido uma influência natural, segura a economia do mundo, né, da diplomacia internacional. As decisões da China passam a ser consideradas pelo mundo inteiro, o pessoal observa, é importante. Há muitos investimentos chineses no mundo inteiro. Exatamente. Né? E também ela tem projetos hoje de grande envergadura, né, no mundo, né, como é o caso do Cinturão e Rota. Claro, claro. Si bien hace 40 años China lanza una política de reforma y apertura para abrir las ventanas y dar la bienvenida a las experiencias, a las inversiones, a las capitales del extranjero a China y establecer un puente entre China y el resto del mundo. Hoy en día China ya es una parte importante del mundo. Tenemos una conexión muy amplia con el mundo. Entonces, hoy en día China todavía está tratando de profundizar su reforma. ¿Cómo ve usted
la necesidad de seguir profundizando la reforma en China y cuáles serán las principales tareas o nuevas tareas que China debe hacer en la profundização da reforma? Seguramente deve ter várias, mas eu gostaria de sublinhar duas. Acho que uma primeira delas, inclusive uma delas ela está prevista dentro das chamadas 4 abrangentes, a Four Comprehensive Strategy do governo, a estratégia das 4 abrangentes, que é a promoção do Estado de Direito, né, na governança da China, da Rule of Law, né? Então, acho que esse é um desafio importante de aprofundamento, né, de uma cultura jurídica típica do socialismo com características chinesas, né? Mas que ela me parece hoje necessária. Aliás, eu gosto de dizer uma coisa interessante, me permita, que é o seguinte: se nos 40 anos de reforma e abertura os engenheiros e economistas tiveram um papel tão importante, né, no desenvolvimento do país, acho que agora o direito começa, pouco a pouco, né, a ter um papel importante também na construção do desenvolvimento. E é um desdobramento natural devido à complexidade da sociedade contemporânea, não só China, né, mas da China no mundo. E o segundo, que inclusive foi mencionado com as palavras mencionado pelo presidente Xi Jinping no seu discurso do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, a questão da desigualdade. Ele está ciente disso, né? Inclusive o governo chinês tem metas, né, para combater, erradicar a pobreza na China. Essa é uma questão central, né? A desigualdade que se conecta com a questão da pobreza. Perceba, tem um relatório de uma ONG, a Oxfam, né, que publicou o ano passado e mais um relatório esse ano, que segundo esse relatório, 8 pessoas no mundo detêm uma riqueza equivalente à metade da população mundial. Essas 8 pessoas, 6 são americanos, 1 mexicano e 1 espanhol. No Brasil, 6 pessoas detêm uma riqueza equivalente à metade da população brasileira. Então, esse modelo de desenvolvimento que foi feito, né, no Ocidente, desse capitalismo financeiro, claramente ele não funcionou. Ele produz injustiça. Né? Isso está repercutindo nos próprios regimes políticos, do sistema de justiça, etc., que a gente discutiu até agora. Então, se o modelo de governança chinês combater a desigualdade de maneira eficaz e erradicar a pobreza, aí sim eu diria, né, que a China entrou na nova era, definitivamente, né? E mostrado para o mundo um modelo de governança com os seus princípios, com as suas características chinesas, que se mostrou definitivamente exitoso. Exactamente. Bueno, otro asunto que yo creo que también merece la pena mencionar es que durante las sesiones de este año se van a elegir los nuevos líderes de este país. En este momento siempre hacemos una valoración o un resumen del trabajo del gobierno anterior, los últimos 5 años. Entonces, en su opinión, ¿cómo valora los trabajos de este gobierno durante estos últimos 5 años? Eu tenho acompanhado da melhor forma possível, né? Eu tenho tentado acompanhar a primeira gestão deste governo, né? Porque desde o seu início, porque foi quando eu me mudei para a China em 2013, né? E fiquei até 2015 morando aqui na China 3 anos. Depois é que eu voltei ao Brasil, mas tenho vindo à China frequentemente e acompanhado, diria diariamente, né, as notícias, o que está acontecendo na China. E é impressionante as transformações internas que ocorreram. E aqui tem uma questão importante. Há quase uma consequência entre o discurso oficial, o que o governo diz que vai fazer, e a realidade. Ele vai e faz. Né? Então isso às vezes nos países latinos é um problema, né? O discurso político ele diz uma coisa e nunca se transforma em realidade, né? A promessa feita, né? Aqui acho que isso aqui é levado a sério, né? Quer dizer, então veja, nesses 5 anos, né, de governo, a política de filho único, né, flexibilizada para 2 filhos. Né, tivemos a política de combate à corrupção, a campanha de combate à corrupção extremamente eficaz e acredito que ganhou o reconhecimento da sociedade chinesa. A ampliação das áreas de livre comércio dentro da China é um exemplo, né? E medidas às vezes menores, mas são interessantes, né? A questão da proibição em algumas cidades, como
Pequim, né, do fumo em lugares, fumar em lugares fechados, os debates sobre a internacionalização da educação. Então, tem uma série de medidas que foram sendo feitas, também que são medidas cotidianas, que para quem vive aqui percebe, né, as mudanças, né? E do ponto de vista de política externa, eu queria dizer o seguinte: o primeiro grande projeto do século XXI e a primeira grande boa notícia do século XXI saiu daqui da China, com um projeto de um cinturão e uma rota. Né? Por que eu digo isso? No século XX tivemos, em função de contextos complicados, mas tivemos uma Organização das Nações Unidas, isso foi um grande evento importante do século XX. Né? Na segunda metade, me parece que a União Europeia, né, a criação da União Europeia é um fato, né, de alto significado para o mundo, né, pelo impacto que criou positivo também. São projetos de grande envergadura, né, que tiveram impacto, né, no mundo. O século XXI começou e não tivemos nada, a não ser guerras, conflitos, né, ataque terrorista, e nada acontecia. Então as lideranças ocidentais simplesmente pararam de propor. Né? E as organizações internacionais, elas estão vivendo um momento muito claro de déficit de legitimidade e de eficácia. Então, por isso que eu digo que o projeto, a iniciativa O Cinturão e a Rota, é a primeira grande iniciativa e a primeira boa notícia do século XXI. Né? E isso sai daqui da China, né? Com este governo. Sí, yo creo que hoy en día la atención por fuera de China sobre las dos sesiones se concentrará en las políticas económicas de este país. La economía de China ahora está estrechamente relacionada con el resto del mundo. Entonces, ¿podría comentarnos un poco sobre cómo la economía de China ha influenciado el resto del mundo en los últimos 5 años? ¿Y de qué forma cree que esta economía de este país asiático va a seguir afetando al mundo? Olha, o PIB chinês é de 11,2 trilhões, né, de dólares. É o maior parceiro comercial de muitos países do mundo, né? A sua contribuição na economia mundial corresponde a 30%, né, do PIB mundial. Os Estados Unidos, salvo engano, é 17,9%, né, a contribuição na economia mundial dos Estados Unidos. Quer dizer, a contribuição da China é muito maior. Então, a presença da China no mundo é um fato. Um fato alvissareiro, né, um fato positivo, um fato bom, né? Então, dada essa presença chinesa no mundo, e veja, no Brasil, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, é o maior investidor hoje, e 25% das exportações do Brasil vem para a China. Só para dar uma ideia, né, da importância da China em relação ao Brasil, e esse padrão meio que se repete em alguns países latino-americanos, mas não só na América Latina. Então, essa presença chinesa, essa presença econômica chinesa no mundo e a vontade chinesa de estar presente economicamente no mundo, fazendo investimentos, suas empresas indo para o mundo, né? Isso torna o país, evidentemente, um parceiro essencial para muitos países, para o mundo e importante para o sistema internacional. E as políticas internas, as decisões internas, elas é que vão repercutir, né? De alguma medida, em maior ou menor grau, nas decisões de política externa da China. Não é à toa, Roberto, que é interessante isso. As duas sessões são acompanhadas por um grande número de correspondentes internacionais. Muchas gracias por compartirnos sus reflexiones y observaciones sobre las dos sesiones y también sobre China. Gracias. Gracias. Y a ustedes, los televidentes, también les agradecemos que nos haya sintonizado. Les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.